O mais curioso é que a gente faz isso, não sei se você já parou para pensar, achando que a gente está se protegendo, como se imaginar o cenário aí mais catastrófico de todos fosse uma espécie de escudo, assim, do tipo, se eu já me preparar para o pior, quando acontecer não vai doer tanto. Parece bastante racional, né? Mas será que funciona mesmo assim? A resposta honesta, já posso te dizer, é que não muito. E entender o porquê disso pode mudar bastante a forma como a gente habita a nossa própria vida. Então, que tal a gente bater esse papo hoje para entender por que isso acontece, se é que a gente pode mudar esse cenário todo para viver uma vida com muito mais qualidade, mais bem-estar e leveza. Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Letícia e aqui a gente traz reflexões, inspirações, exercícios que nos ajudam a superar os desafios da vida adulta, inclusive quando o assunto é a gente estar sempre esperando pelo pior, pelos piores cenários. Se você quer viver uma vida com mais leveza, mais tranquilidade, mais bem-estar, eu te convido a se inscrever, assim a gente pode se rever mais vezes. Bom, gente, pensa aqui comigo. Quando você fica ruminando sobre algo ruim que pode acontecer, você já começa a sofrer agora, com uma coisa que ainda nem existe, que talvez só more aí na sua cabeça, que talvez nunca nem se concretize. E a grande questão é que se a situação de fato acontecer, você sofre de novo. Mas se ela não acontecer, você sofreu à toa. Em qualquer dos cenários, o saldo é negativo. E percebe só, antecipar o pior não elimina a dor, e ele pode até inventar essa dor do zero. E tem algo até que piora ainda mais esse ciclo, porque a gente raramente percebe que está fazendo tudo isso. A ruminação, né, ela tem uma qualidade, eu diria que ela é quase hipnótica. Ela se disfarça aí de raciocínio lógico, de planejamento, de responsabilidade. Parece que você está sendo cuidadoso, previdente, maduro, mas na prática o que está acontecendo é que você está gastando uma energia real, energia emocional, mental, às vezes até energia física, com um problema que ainda não existe e que pode nunca existir. É como a gente pagar aí uma conta que ninguém mandou pra gente. E aqui que tem uma observação, né, que talvez valha muito a pena a gente fazer. Tenta lembrar aí de quantas vezes na sua vida você ficou absolutamente convicto, vamos dizer, de que algo ia dar muito errado. Uma conversa difícil, uma decisão importante, uma mudança que talvez você nunca pediu. E quando a realidade chegou, de fato, ela foi bem diferente do que você tinha imaginado. E não necessariamente porque ela foi perfeita, foi melhor, foi mais fácil, mas ela foi diferente daquilo que você preveu. Na maioria das vezes menor, mais gerenciável do que aquilo que você tinha imaginado, criado na sua cabeça. Mesmo quando as coisas não saem, gente, como planejado, raramente elas chegam perto do nível de catástrofe que a gente constrói na nossa cabeça. E isso acontece porque a nossa imaginação, quando ela está em um modo pessimista, vira um roteirista dramático, né? E um roteirista que nunca é contestado sobre o que está escrevendo ali, né? Então a mente ela exagera, ela generaliza, ela conecta pontos que não necessariamente são relacionados. Ela pinta o futuro com as cores mais sombrias que encontra. E a gente às vezes vai assistindo, né, ao roteiro, a esse filme, enfim, como se fosse algo da vida real, um documentário, como se estivesse descrevendo a realidade e não inventando uma versão dela. O que a gente raramente faz é a gente questionar esse roteirista, é perguntar assim, peraí, isso que eu estou imaginando é de fato provável ou é apenas possível? Porque tem uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quase tudo é possível, né? Inclusive o pior cenário. Mas o possível não é sinônimo de provável. E a nossa mente pessimista, ela tende a tratar os dois como se fossem a mesma coisa. É aí que mora boa parte do nosso sofrimento desnecessário, né? Nessa confusão entre o que pode acontecer e o que vai acontecer, o que realmente é provável de acontecer. Esperar pelo pior costuma aparecer com mais força, inclusive, em momentos de incerteza, né? É uma ferramenta de proteção que a gente tem para lidar com a incerteza. E quando a gente não sabe como algo vai desenrolar, qual que vai ser o resultado, surge uma espécie de urgência interna, às vezes, de prever, de controlar, de já saber o desfecho antes de que ele mesmo aconteça. E o atalho que às vezes a gente encontra nessa hora, ele é quase sempre o mesmo. A gente antecipa o pior cenário, porque assim a gente acha que a gente não vai ser pego de surpresa. Só que tem um problema nisso tudo, gente, porque
Esse atalho, ele tem um custo muito alto. Viver em estado de antecipação constante é muito cansativo, de um jeito que vai além do cansaço físico. É um cansaço de existir, né? Porque a gente passa a estar sempre na defensiva, de nunca realmente poder relaxar dentro da nossa própria vida. E sem perceber, a gente passa a viver a partir do modo de luta e fuga. Isso pode, inclusive, né, preciso falar, gerar aí um estado de estresse crônico. E tem algo até que talvez seja ainda mais interessante, que a gente pode falar também, é que a psicologia chama de profecia autorrealizável. Quando a gente espera pelo pior, sem perceber, a gente começa a agir a partir desse lugar. A nossa postura muda, sabe? A gente às vezes se fecha, a gente responde, às vezes de uma forma menos ideal ou mais distante. E aí é quase como que, de forma mágica, as coisas acabam indo menos bem do que elas poderiam ir. E não porque aquilo era inevitável, mas porque a gente vai preparando o terreno para isso e agindo a partir desse lugar, né? Até tem um vídeo sobre solidão aqui no canal que eu falo também um pouco sobre isso. Tem uma confusão que aparece quando a gente fala sobre essa questão toda, porque muita gente às vezes até se defende, falando assim, Letícia, mas eu não sou pessimista, eu sou realista, como se a gente enxergar o lado sombrio das coisas, né, fosse uma forma de lucidez e enxergar possibilidades fosse ingenuidade. Só que essa lógica tem um furo enorme, porque o otimismo, gente, não é ingenuidade, não é a gente esperar sempre pelo melhor, ver o lado bom das coisas, e pessimismo não é realismo. O otimismo verdadeiro, ele não é a gente achar que tudo vai ser lindo e maravilhoso ou ficar sempre querendo ver o lado bom das coisas, né? Isso é outra coisa, isso é negação e pode até falar de uma desconexão com a realidade, né? O otimismo de verdade, ele é mais sutil e eu penso, inclusive, que o otimismo ele é mais realista do que o pessimismo, porque ele consegue enxergar os eventos da vida pelo tamanho que eles têm, tamanho real, sem deixar que uma coisa ruim, como no pessimismo, se espalhe e contamine absolutamente tudo ao redor, não tenha borda, não tenha contorno, porque é isso que o pessimismo faz, ele apaga esses contornos. Um problema vira uma sentença, é, é uma resposta final, sabe? Uma dificuldade vira uma prova de que a gente é incapaz. Um relacionamento que não deu certo é uma confirmação de que a gente nunca vai ser amado novamente na vida, a gente nunca vai conseguir viver aquilo. E percebe como a interpretação, ela vai muito além do evento em si? Ela passa a falar, às vezes, sobre uma identidade, sobre um destino, sobre quem a gente é, sobre uma sentença mesmo sobre a nossa vida. E não sobre o que aconteceu. Só que o otimismo, por outro lado, ele delimita. Ele vai falar assim, poxa, essa situação tá muito difícil, mas eu quero entender o que aconteceu, achar um caminho a partir daqui. É uma visão que ela é mais localizada, mais honesta e, no final das contas, muito mais útil. Porque o otimismo, ele entende, inclusive, que eu posso me sentir ansioso por determinadas situações da vida, mas eu vou sobreviver. Enquanto que o pessimista e as pessoas que sempre esperam pelo pior, né? Elas vão pensar que algo assim é o fim do mundo. Eu não posso me sentir ansiosa. Eu tenho que estar em paz, porque se eu me sentir ansiosa significa que está tudo muito errado. Acho que até vale a pena a gente falar também sobre um padrão que a gente aprende desde cedo, que reforça muito essa tendência de esperar pelo pior, que é a motivação pelo medo. Às vezes, né, gente, quem nunca ouviu algo do tipo, se você não se dedicar agora, vai sofrer depois. Sofre agora, vai não sofrer depois. Se você não mudar, vai ficar sozinho. Se você errar, vai perder tudo. Essas frases, elas parecem muito aí na boca dos pais, dos professores, dos chefes, pessoas que muitas vezes elas estão tentando, até às vezes, ajudar a gente de verdade, né? Mas que aprendem que a melhor forma de fazer alguém se mover é apontar para o perigo, né? É tocar no medo de algo ruim que pode haver lá na frente. E a gente cresce internalizando essas vozes. A gente aprende aos poucos e de forma meio inconsciente mesmo, né? Que o motor da vida é evitar o que é ruim e não construir o que é bom. Que o objetivo de estudar é não fracassar, ao invés de aprender. Que o objetivo da gente se cuidar não é viver com mais presença, mais vitalidade. Na realidade, a gente não passar por algum sofrimento. Que eu preciso me relacionar bem com as pessoas para não ficar sozinho, não para criar vínculos genuínos. Percebe? É tudo orientado pela fuga, pelo desvio, pela antecipação de uma ameaça, pelo medo. E o problema com essa lógica é que ela vai além do óbvio, inclusive, né? Não é só que ela é desgastante, e ela é muito desgastante, é que ela coloca a gente numa posição permanente
de perda, de déficit. A gente nunca está correndo em direção a algo, a gente está sempre fugindo de uma possível ameaça ou experiência ruim. E quando a gente está sempre fugindo, não tem lugar de chegada de verdade. Porque mesmo que às vezes a gente consiga se livrar daquilo que a gente temia temporariamente, essa sensação, ela não é de realização, é um alívio temporário, porque vai passar um dia, dois, e outro medo vai aparecer no horizonte, ou às vezes o mesmo medo com outra roupagem. E a gente resolver isso tudo não é simples e até seria desonesto, né? Falar assim, vamos mudar de perspectiva de um dia para o outro. Mas eu quero te trazer aqui uma reflexão que tem o potencial, sim, de transformar a relação que a gente tem com a própria vida. E eu me incluo nisso, né, gente? Claro. É a gente começar a se perguntar, não pelo que a gente quer evitar, mas pelo que a gente quer viver. O que a gente quer construir? A diferença entre esses dois pontos de partida é muito grande e ela muda não só o nosso destino, mas toda a experiência do caminho. Pensa na diferença entre querer ser uma pessoa mais paciente, porque tem medo de afastar as pessoas, tem medo de ficar sozinho, versus uma pessoa que genuinamente valoriza os vínculos, a qualidade das conexões que tem na própria vida e quer cultivar isso, quer que isso se aprofunde, quer fazer isso com mais cuidado. No primeiro caso, a gente está tentando não perder, a gente está evitando algo, fugindo de algo. E no segundo, a gente está tentando construir. O ponto de chegada pode até ser meio parecido de fora, mas por dentro a experiência é completamente diferente, né? Essa jornada toda. E a vida é sobre jornada, né, gente? É sobre processo. Enquanto uma está carregando ansiedade, a outra está carregando propósito. Isso se aplica a qualquer área da nossa existência. Cuidar da saúde porque tem medo de adoecer é muito diferente de cuidar da saúde porque você quer ter energia para viver as coisas da vida, para construir ainda mais, sabe? Até a gente investir na nossa carreira porque tem medo de fracassar, é muito diferente da gente investir na nossa carreira porque o trabalho que a gente tem move a gente, desafia a gente, faz sentido dentro daquilo que a gente quer oferecer para o mundo. Quando você age a partir daquilo que você valoriza, daquilo que faz sentido para você, daquilo que genuinamente você quer experimentar, criar no mundo, a relação com a incerteza muda também. Porque o futuro, ele deixa de ser só um lugar onde as coisas podem dar errado e começa a ser também um lugar, passa a ser, né? Onde as coisas que você está construindo, elas podem florescer, elas podem se concretizar. E isso não elimina os riscos, eles continuam existindo, mas deixa de ser o centro da narrativa. E essa mudança, por menor que ela possa parecer, tá? Ela faz muita diferença em como a gente se sente acordando de manhã, como a gente faz as nossas escolhas, como a gente vive a nossa rotina. Parar de esperar pelo pior não significa a gente fechar os olhos para os riscos que são reais, mas significa, antes de tudo, a gente desenvolver uma relação mais balanceada com a incerteza, entendendo que o desconhecido, ele não é necessariamente uma ameaça e que a vida tem muito mais, gente, para oferecer do que os cenários que a nossa imaginação, né, cheia de medos, temerosa, costuma criar. E isso, com o tempo e com a prática, é algo que a gente consegue sim cultivar e implementar na nossa vida. Se você ficou até aqui, eu já te agradeço muito pelo seu like, o seu comentário, a sua inscrição no canal. Isso ajuda não somente muito o meu trabalho, mas assim esse vídeo pode chegar a mais pessoas que também estejam lidando com essa dificuldade e precisam ouvir esse conteúdo ainda hoje. Eu tô deixando aqui embaixo, como de costume, uma seleção de vídeos que se conectam com esse tema que a gente discutiu aqui ao longo do vídeo. Hoje a gente falou um pouco sobre pessimismo, e eu quero aproveitar a oportunidade para te recomendar principalmente esse vídeo aqui, que tem esse como tema central, tá? Eu gosto muito desse vídeo, é um conteúdo que, quando eu aprendi, também transformou muito a minha vida. Te vejo por lá. Se cuida, tá bom? Beijão, tchauzinho.